Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 2, Vampiro Real. Deveria ter menos de 40 anos de idade, mas sua compleição adoentada o fazia parecer mais velho que isso. Era conhecido como Marquês Raeven, um dos 6 grandes nobres. Ele voava entre as duas facções como um morcego para seu próprio ganho, e era um dos que apoiava o segundo filho do rei. Se tem um traidor entre nós, só pode ser ele, certo? Sentindo o olhar de Gazef em si mesmo, o Marquês Raeven arqueou a borda de seus lábios já finos. Gazef ficou ainda mais sério em resposta à provocação. Então vamos concluir seu relatório aqui, Capitão Guerreiro. Há outros assuntos importantes para decidir. Aquelas palavras cansadas do rei silenciaram brevemente a tagarelice dos nobres. Gazef retornou para o lado do rei e analisou os nobres. Por ser um homem de confiança do rei, ele já estava acostumado com os olhares descontentes deles. Bem, se a tradição ainda se manter, deveremos entrar em guerra com o Império em alguns meses. Vamos discutir como abordaremos esse assunto. Marquês Raeven, faça as honras. Como desejar, Vossa Majestade. O homem esguio andou em silêncio diante deles e começou a falar em voz baixa. Ninguém o interrompeu. Não só ele possuía influência em cada facção, mas também era o mais poderoso dos 6 grandes nobres. Ninguém ousaria tê-lo como inimigo. O Marquês Raeven delineou os planos para o futuro, descrevendo quantos soldados requeria de cada nobre, sem encontrar qualquer oposição. Ao finalizar, ele sorriu arrogantemente e curvou-se para o rei. E isso é tudo. Obrigado, Marquês Raeven. Alguma objeção dos senhores? O tribunal tornou-se um mar de comoção mais uma vez, com pessoas conversando umas sobre as outras. É a nossa vez de tomar a ofensiva. Vamos atacar o Império enquanto estamos na vantagem. Exatamente. Estou cansado de ser derrotado pelo Império. Concordo plenamente. Vamos mostrar aos tolos do Império o quão assustadores podemos ser. De fato, tem razão nisso, Conde Sama. O riso de homens ricamente vestidos ecoou pela corte. Não sejam idiotas, quão revigorante seria se ele pudesse dizer isso. O reino e seu vizinho, o Império, se enfrentavam nas planícies Caxi a cada ano. Até o momento, nenhum dos lados sofreu baixas consideráveis, mas isso foi apenas porque o Império não havia comprometido suas forças no campo de batalha. Se eles realmente pretendessem conquistar o reino, não haveria necessidade de se agruparem nas planícies Caxi e esperar o exército do reino. Gazef e alguns dos nobres que tinham mais neuronios que soberba sentiram que o objetivo desses eventos era esgotar a força do reino. Tomemos, por exemplo, o reino com seus impostos e camponeses, comparado ao Império e sua corporação profissional de cavaleiros. Ficou imediatamente óbvio quais tropas eram individualmente superiores. Como resultado, o reino tinha que mobilizar mais do que o dobro de tropas que o Império. Por precisarem de mais homens, eles consumiam muito mais recursos alimentícios. Claro, havia alguns itens mágicos que poderiam produzir comida, mas era dito que os alimentos só eram qualificados assim por causa de seu valor nutricional. Seu gosto era tão revoltante que até os famintos pensavam 2 vezes antes de consumi-los. No fim, esse alimento criado magicamente não era capaz de substituir as rações. Além disso, o Império escolheu a época de colheita do trigo de maturação tardia para invadir, causando falta de mãos de obra nos vilarejos. Isso atrasava a colheita de trigo e outros grãos. Desta forma, o reino enfraqueceria sem a necessidade de uma invasão em larga escala, e isso enfraqueceria o poder da coroa. Por causa disso, a facção nobre não prestou atenção às consequências disso. Na verdade, ficaram encantados com a perspectiva da facção real, seus inimigos, perdendo poder e influência. Uma vez que a força do reino desapareça, o Império nos invadirá sem piedade. Vocês realmente acham que o inimigo vai se contentar com briguinhas de nobres? São tão ingênuos que parece que nasceram ontem. A facção nobre acreditava que exerceria seu poder absoluto para sempre. Gazef ficou particularmente enfurecido com esses nobres. Se esse é o caso, pode ser que o Magic Caster suspeito que ajudou o Capitão Guerreiro é um homem do Império. Talvez ele pretenda nos infiltrar como espião. Ah, faz sentido. Na verdade, é bem provável. Dizem que o Império tem uma academia que treina os Magic Caster. Então, as pessoas da teocracia Slane têm um nome de batismo e um sobrenome. Mas, e se o nome que ele lhe deu for um pseudônimo? Eu me sinto deveras desconfortável com um sujeito desses aparecendo no reino. Talvez devêssemos pensar em alguma maneira de lidar com ele. Talvez seja prudente considerar capturá-lo vivo. Francamente, o problema real aqui é a Guilda dos Aventureiros. Eles contam com vários Magic Casters na quantidade que são, fazem o que bem entendem. Precisamos lidar com isso o quanto antes também. Talvez possamos torná-los nossos vassalos ou algo assim, sem contar as taxas que a guilda coleta. Os aventureiros do reino cobram uma soma ridícula para eliminar monstros dentro de nossas fronteiras. A melhor solução seria ter controle direto deles. Gazef não pôde mais permanecer em silêncio depois de ouvir isso. Não havia como permitir que continuassem falando mal da pessoa que o salvara, de seus subordinados e dos aldeões. Um momento, por favor.
Para início de conversa, aquele Magic Caster estava bem disposto em relação ao reino. Não seria uma decisão sensata tentar capturar alguém assim. Gazer tinha falado em uma tentativa de redirecionar a conversa cada vez mais preconceituosa dentro do tribunal. Mas vários nobres reagiram com ar de desgosto. Gazer alcançara sua posição atual pelo mérito exclusivo de suas habilidades como espadachim. Ele era pouco mais que um novato para esses nobres com suas longas e distintas histórias. Assim, Gazer era objeto de muita zombaria. O fato de ninguém conseguir igualar suas habilidades marciais apenas aprofundou o ressentimento dos nobres. Esses aristocratas do alto escalão não suportavam serem superados por alguém de origens mais humildes do que eles próprios. Vários nobres continuaram criticando a Inzo Algon sem esperar que Gazer terminasse, e outros se juntaram também. No seu trono, o rei falou com um suspiro rouco. É o bastante. Eu sinto que a decisão do capitão guerreiro não foi um erro. Mas, bem, se assim diz Vossa Majestade. Os nobres não retrucaram, mas ocultaram temporariamente os sorrisos zombeteiros em seus rostos. Gazer olhou com gratidão para o homem que o escolhera e a quem ele havia prometido sua fidelidade até o fim. O rei viu o olhar nos olhos de Gazer e assentiu. Gazer sempre ficava cansado depois dessas reuniões cheias de joguinhos de poder e bajulações, mas Gazer não deixou seu cansaço aparecer em seu rosto, enquanto acompanhava o rei de volta ao palácio. O rei havia machucado o joelho em uma guerra anterior, e por conta disso, andar por conta própria implicava algum risco de queda, mesmo usando bengala. No entanto, Gazer não estendeu a mão para apoiá-lo, como uma consideração pela dignidade do rei. Além disso, se ele tivesse alcançado um estado onde precisava de alguém para apoiá-lo a fim de caminhar, os gritos da facção nobre para que ele abdicasse só aumentariam, a fim de garantir um lugar no trono para um príncipe fantoche facilmente manipulado. Portanto, embora Gazer lamentasse a necessidade de tal, ele teve que deixar o rei andar por conta própria. Enquanto caminhavam lentamente pelo corredor e se aproximavam de seus aposentos, o rei de repente disse: ainda precisaremos do poder dos nobres para deter as incursões do império. Se eu os acusasse de algo lá atrás, o reino se romperia sem a necessidade de uma invasão imperial. Embora tivesse saído abruptamente, Gazer entendeu o que o rei queria dizer, de modo que ele só pôde cerrar os dentes. Como eu invejo o império. Gazer não conseguiu encontrar nada que pudesse consolar o rei, e muito menos responder aos seus resmungos. O império tinha sido um reino feudal há 3 gerações. Porém, o poder dos nobres havia sido constantemente erodido, e a safra atual de nobres era absolutamente leal ao imperador atual. O imperador, Jirkniv Rune Farlor Yeunix. Seu título de imperador sangrento viera do rio de sangue derramado quando chegou ao poder. Gazer recordou a época que conhecera o próprio homem em campo de batalha, o imperador que queria trazê-lo para o seu lado. Aquele imperador era um governante nascido para tal. Eu sinto muito por não ter notado o óbvio e enviar-lhe desprotegido. Eu nem pude equipá-lo adequadamente antes de dar uma ordem tão ríspida. Espero que possa me perdoar, as vidas de seus homens foram perdidas por causa disso, por minha causa. Não, não é bem assim. Gazer, está tudo bem. E, embora não possa compensar suas mortes, gostaria de pagar alguma forma de compensação às famílias dos falecidos. Além disso, gostaria de transmitir diretamente minha gratidão ao Gondono e agradecê-lo por salvar meu confidente mais próximo. O que realmente preocupava seria a possibilidade do rei agradecendo pessoalmente a um plebeu desconhecido, alguém que não o ajudara pessoalmente. Ainda assim, se ele é verdadeiramente um homem justo que acredito ser, as palavras do Senhor, meu rei, serão mais do que suficiente. Tem certeza? 2 pessoas apareceram diante dos olhos do rei. Aquela que chamou sua atenção foi a linda garota que andava na frente. Dizia-se que sua beleza era tal que não podia ser reproduzida com exatidão nas pinturas. Era uma beleza verdadeiramente indescritível. O rei sorriu. Ele sempre favoreceu sua princesinha em relação a seus outros filhos. Rainer Teyer e Chardellon Riley Weiself. Como a terceira princesa da família real, ela herdou a beleza ofuscante de sua mãe, e era conhecida como a Princesa Dourada. Tendo atingido 16 anos de idade, já estava na idade de se casar. Essa também era uma razão pela qual os nobres estavam ficando inquietos. Seu cabelo loiro, uma das razões de seu apelido, adornava do pescoço até as costas. Seus lábios sorridentes eram de um rosa claro, e ela parecia saudável e enérgica. Seus olhos brilhantes como safiras eram de um azul suave e profundo. Seu vestido branco habilmente modelado só enriquecia a imagem de pureza que ela projetava, enquanto o colar de ouro em volta do pescoço parecia simbolizar seu espírito nobre. Atrás dela estava um jovem no auge da adolescência. Trajava uma armadura branca pura, ele poderia ser resumido em uma única palavra: intenso. Um par de sobrancelhas grossas e espessas delinearam acima de seus olhos impassíveis. Seu rosto tinha uma expressão firme e inflexível, como se fosse forjado de aço, e sua pele estava bronzeada pelo sol. Seu cabelo loiro estava bem aparado para facilitar o movimento e evitar que ele se emaranhasse durante o combate. O jovem se chamava Clint, e Gazer não tinha ideia de como se aproximar dele. Não era que ele não gostasse do rapaz, pelo contrário, ele realmente admirava a determinação do garoto. No entanto, Gazer não suportava a intensidade que ele emanava. Ele apreciava pessoas sérias, mas esperava que o menino pudesse pelo menos relaxar um pouco. Mesmo com tudo isso, Gazer entendia seus sentimentos. Como alguém que estava ao lado da mulher mais bela do reino, ele era alvo de muito ódio e ciúme, sem nem mesmo um amigo para chamar de seu. Além disso, ele veio das mesmas origens humildes de Gazer, não, pior do que Gazer.
Assim, ele não podia mostrar nenhuma fraqueza, não podia permitir que alguém criticasse um único movimento que fizesse. Pai, Capitão Guerreiro Sama. O rei sorriu para Renner enquanto ela corria, e acenou para Clem que se curvava profundamente. A reunião finalmente acabou. Havia muito a discutir, afinal de contas. Mesmo? Eu estava pensando em algo, então achei que seria de bom tom esperá-lo aqui para contar minha ideia. Mesmo? E o que seria? Lamento por deixá-lo esperando. As coisas que ela ponderou não eram assuntos triviais. A outra razão pela qual Renner era conhecida como a Princesa Dourada foi devido à sua mente hábil e espírito admirável. Suas políticas não apenas foram revolucionárias, como até mesmo propuseram novas leis, todas sólidas e sensatas. As políticas que ela propôs pareciam ser inteiramente centradas em torno de medidas que ajudavam as classes mais baixas. No entanto, essas não eram simples doações, mas um sistema abrangente de políticas destinadas a ajudar as pessoas que desejavam trabalhar, dando elas a chance de se alimentarem por sua própria força de vontade. Além disso, essas políticas também melhorariam o lugar das pessoas comuns, aumentariam sua lealdade à coroa, melhorariam a produtividade e afetariam positivamente a coroa em geral. Embora a maioria dessas iniciativas tenham sido desmanteladas por nobres, que se opunham a qualquer melhoria no destino dos camponeses, os membros mais sábios da sociedade e as pessoas que haviam se beneficiado dessas políticas aprovaram-na fortemente. Vamos todos para meus aposentos, me conte quando chegarmos lá. Mas pai, devido ao atraso, agora é hora da minha caminhada pelo castelo. Por favor, permita-me dar um passeio com o Clem antes de voltar. Clem enrijeceu ainda mais quando ouviu a princesa dizer que seus passeios com ele eram mais importantes do que falar com o rei. Gazer sentiu um pouco de pena dele. Bem, a princesa Renner sempre teve um espírito livre. Tudo que ele pode fazer como seu seguidor é acompanhá-la em seu passeio. É bom respeitar horários. Enfim, vá. Quando voltar, minha filha, venha para meus aposentos e conversaremos sobre isso. Sim, senhor. Vamos indo, Clem. Com licença, seu humilde servo se despede. Gazer fez uma sugestão para Clem enquanto se curvava, tentando fisgar seu lado guerreiro. Clem, você precisa aprimorar sua esgrima, para defender a princesa Renner sob quaisquer circunstâncias. Sim, senhor. Clem assentiu vigorosamente, mas Renner então respondeu em tom de desaprovação. Mas o Clem já é tão forte. Ele poderá me proteger de qualquer coisa. Não havia base para essas palavras. Ainda assim, depois de ouvir a princesa falar, até ele sentiu que Clem realmente não precisava. Então vamos lá, Clem. Os dedos delicados de Renner puxaram a ponta da roupa de Clem. Provavelmente foi um gesto inconsciente, mas quando Clem descobriu que a princesa estava fazendo isso, seu rosto endureceu ainda mais, até parecer tão duro quanto diamante. Sim, princesa. Embora a expressão de Clem fosse aparentemente neutra, quando Renner o arrastou para longe, seus olhos revelaram seu tormento interior, e como ele estava emocionado ao sair com a princesa. Os dois haviam esquecido seu lugar como mestre e servo, mas o rei não deu atenção a isso. Ele simplesmente observou os dois saírem, como se fossem amados tesouros que ele havia perdido há muito tempo. Seria inapropriado eu ficar com pena dele, dado que eu sou o rei, você não acha? As origens de Clem eram desconhecidas. Ele era um menino indigente que Renner havia recrutado durante uma excursão à fortaleza. Até então, ele não passava de um menino desnutrido à beira da morte. Mas agora ele trabalhava com afinco e treinava incessantemente para proteger sua salvadora. Talvez nem essas palavras seriam precisas o bastante para descrever o que ele havia feito. Ele não tinha nenhuma aptidão para esgrima ou magia, nem possuía habilidades físicas excepcionais. Todavia, ele estava se aprimorando pouco a pouco, dia após dia. Claro, suas habilidades não estavam no nível das de Gazes, talvez. Nem em seus sonhos mais loucos ele chegasse perto do reino dos heróis. Mesmo assim, a força que ele adquiriu ao treinar-se o colocou no auge de todos os guerreiros do reino. Dito isto, havia alguns obstáculos que ele não conseguiu superar. Ditos obstáculos se resumiam a status, poder e seu valor pessoal. Um lugar perto da princesa Renner era muito valioso, e Clem era indigno disso. Entendo o que o senhor quer dizer. Eu sei que é tolice, mas pelo menos uma de minhas filhas eu gostaria que fosse livre. Bem, se eu fizer isso, minhas outras filhas vão me repreender. Quão velho e tolo um homem deve ser para pensar em tais coisas. O rei olhou para o céu, como se tivesse visto alguém lá. Mas ao que tudo indica, mais uma de minhas filhas será sujeita à infelicidade. Se o rei precisasse casar a princesa Renner agora, ela provavelmente seria arranjada a um dos grandes nobres. Isso foi o que Gazer pensou, mas ele não disse nada porque não sabia se deveria. Somente alguém de status similar ao rei podia entender seus problemas, e Gazer não era uma dessas pessoas. O silêncio passou entre os dois e então eles avançaram novamente para afastá-lo de seu caminho. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!